Mas hoje, nosso amigo Hugo Lemos vai trazer os destaques para a gente e daqui a pouquinho ele vai entrar ao vivo aqui conosco, trazendo esta informação. Quem também participa já com a gente é o nosso amigo Augusto Alves, que vai trazer mais detalhes de um acidente de trânsito que deixou um idoso, gente, sem vida lá no distrito de Uruquê. Isso foi logo nas primeiras horas de hoje, desta manhã de segunda-feira. Na verdade, um atropelamento. Parece que um caminhão lá um rapaz que estava... aquele negócio de água, né? Caminhão de bujão d'água, né? Ele acabou fazendo uma ré lá e acabou atropelando lá esse senhor. Infelizmente, o senhor não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a falecer. Já os detalhes aqui dentro do nosso ponto de vista. Mas deixa eu chamar o nosso colunista de toda segunda-feira, Hugo Lemos. Hugo, brincadeiras à parte, mas se eu ligar, você atende, não é? Bom dia. Rapaz, só se o telefone estiver descarregado ou então estiver fora de área, porque tendo linha, faz que não matuta, a gente atende mesmo. Bom dia a todos. Bom dia, uma grande alegria estarmos aqui de volta e vamos voltar a falar de Covid, que é um assunto extremamente importante. Exatamente, Hugo. A gente ficou sem a semana passada sem os dados, mas você vai atualizar os dados para a gente dessa semana e vamos ver como é que ficou. Aí, portanto, como é que ficaram esses últimos dias, tendo em vista que a gente teve o registro de pelo menos mais 2 mortes por Covid-19 atualizadas no boletim da Prefeitura Municipal. Vamos começar com os dados e aí o Hugo vai explicando e mostrando para a gente todas essas informações. Na tela da Sertão TV para você, os dados da Covid-19 desta última semana. O Hugo explica tudo para a gente. É com você. Então assim, eles estão em todos. A gente tem que entender que nós estamos num período a gente passa nesse período que a gente está na baixa da pirâmide, né? Nós passamos, isso tudo era previsto desde o início, o aumento, essa estabilização em cima e depois essa queda que está acontecendo hoje no Brasil. E a gente está vendo uma tendência de alta. Isso não se confirma, se confirma assim de uma hora para outra. A gente, como sempre, como a gente falou na baixa, a gente tem que esperar o decorrer dos dias, 2, 3 semanas, para afirmar isso. Mas há uma tendência. Então, nós estamos com 2.528 casos confirmados e nós temos 2.412 altas clínicas. Esse é o total desde o início da pandemia até hoje. E aí a gente chega a esse número... Rapaz, Hugo, essa taxa de óbito não baixa desses 4... Nem que a gente queira, né, meu irmão? O que tem que acontecer, Alexandre, para que porque assim, o que é a taxa de óbito? É a porcentagem de pessoas que vêm a óbito diante da quantidade de casos. Então, para essa taxa diminuir, ela tem que ter muito mais casos, né, porque ela vai representar uma porcentagem menor do total. Como os casos não têm subido muito, a taxa está estabilizada. E, felizmente, estabilizou num número muito alto, que é de 4%. Fica ali entre 4%, 4,7%, não chega nem a 4,1%. E aí a gente teve nos números, como você bem frisou agora no programa, nos números nós tivemos mais 2 óbitos nessa última semana. Porque os números de hoje nós estamos trazendo dos últimos 15 dias. Certo. Mas nessa semana que nós tivemos o registro, na semana passada, daqui a pouco a gente vai ver, foi 0 óbitos, e essa semana 2 óbitos no registro, né, como a gente falou. Pode até passar a próxima, que eu acho que já é os óbitos por semana. Um abraço aí, meu amigo Mutuquinha. Mutuquinha, eu fiquei também só esperando o doce, viu? Fiquei só olhando aqui. Né? Ainda tem um doce, eu vou mandar uma cumbuquinha de doce para você também, viu? Pois é. Passa aí, Mutuquinha, para a gente ver já os óbitos, que a gente complementa isso, justamente. Olha, a gente complementa o raciocínio em cima disso aí. Nós tivemos esses 2 registros nessa semana. Mas, segundo a observação do boletim, essas mortes ocorreram em outubro e estavam sob investigação, porque às vezes a pessoa vem a óbito e depois é que o exame sai comprovando se foi Covid ou não. Ô, Hugo. Pois não, Alexandre. A secretaria passou alguma informação para você de por que era que demorou tanto para essa confirmação chegar no boletim ou não? Não houve. Eu também não cheguei a conversar com o pessoal, né? Vamos ser justos.
mas de outubro para cá são 23, né? Foi uma demora assim um pouco expressiva. E os dois é de outubro, um por volta do dia 22, se não me engano, e o outro já no final do mês. Mas o registro, a gente faz o registro para manter a mesma lógica matemática dentro do dia que sai a informação. Então, pelo registro da informação, saiu aí nessa última semana, esses 2 óbitos, mas são óbitos ainda do mês de outubro. Não necessariamente representa os últimos 15 dias do mês de novembro, então quer dizer que em novembro ainda não houve registro de nenhuma morte, né? Graças a Deus, né? Teoricamente, em novembro ainda nenhuma morte até o momento. Mas com esse atraso, né, que está havendo de registro, possa ser que nas próximas semanas possa aparecer. A gente torce que não. A gente sempre torce que não, gente, mas a gente precisa falar de uma forma científica, uma forma matemática. Ô, Hugo, nessa semana, a gente já passou para a próxima tela, os casos por semana. Da semana 29, tem 13 casos. A semana 11, nós temos quase um mês e uma semana, né? Sim. Nós temos aí uma média estável de casos por semana, que varia entre 15 e 10, né? A gente é isso que a gente falou. A gente deu uma estabilizada nessa quantidade, né? Porque assim, você vê, de 13 foi para 15, baixou para 10, baixou para 7. Depois, essas variações, pequenas variações, elas são normais dentro da pandemia. Não pode mais subir. Se subir de 20, aí já tem que ligar o sinal vermelho. Nós estamos no amarelo. Porque a gente não pode vacilar com a Covid. A Covid, se você vacilar, ela volta. Os cuidados, ela ainda está aí. A medicina já avançou, o tratamento está melhor, por isso esse índice de mortalidade tem diminuído, porque a medicina já sabe trabalhar melhor com a Covid, é uma doença super nova, ainda é nova, mas já se sabe um pouco mais de tratamento, mas ela ainda está presente, a gente não pode esquecer disso. Então, os cuidados da gente também são outros, a gente já tem uma certa maturidade nos cuidados com a Covid, mas se a gente vacilar, ela volta, e está aí a Europa, os Estados Unidos e algumas capitais brasileiras já estão sinalizando aí uma possível segunda onda. Nós não estamos na segunda onda, mas há uma possível segunda onda. Vamos dar sequência nos dados e aí a gente vai analisar direitinho, porque como essa média fica baixa, né? Isso. Então, a média móvel acompanha a quantidade de casos, ela está bem baixa desde o princípio da pandemia. E é o ideal que a gente continue assim. Só que tem uma diferença. No princípio da pandemia, a gente não sabia de nada. E hoje nós já acumulamos 8 meses, 9 meses de conhecimento sobre ela. Então, dá para a gente combater melhor e assim manter esses níveis lá embaixo. Exatamente. É um gráfico que é casado com o outro. Se um cai, o outro cai também. Essa média móvel é o que a gente mostra aí, portanto, toda semana para você. A gente vai dar sequência nos dados e vamos chegar às pessoas em acompanhamento. Nesse momento do município, são 12 pessoas. Isso, são 12 pessoas em acompanhamento. Eu não tenho informação de quantos são internados, quantos estão em casa, mas como a gente vem batendo nas últimas semanas, é o número ideal para que você mantenha doenças. Se o problema da Covid é controle, esse é o momento de controlar. Não pode, nesse momento, haver um descontrole dessas pessoas que estão doentes. Eu vi, eles têm, por exemplo, pessoas que fizeram o SUAB e não ficaram em casa. Você não pode fazer isso. Por mais que você ache que você não tenha a Covid, mas se você está sob suspeita, é o momento de ficar em casa e esperar o exame sair. A gente reza e pede que o exame dê negativo, porque se ele der positivo, você passou ali 3 ou 4 dias que você aguarda o exame, rodando para todo canto e levando o vírus para todo canto. Então, vai também na Covid, não só o trabalho das autoridades, mas também a consciência de cada um. Sem dúvida, sem dúvida. É um momento que a gente precisa ter consciência acima de tudo, né? E o pior é que essa consciência é dentro da casa da gente também, né? Porque quem sofre também com isso são os próprios familiares da gente também, que podem estar expostos a tudo isso e que a gente tem que resguardar as pessoas que a gente gosta. Tá suspeito, meu patrão? Se isole logo, porque é perigoso para todo mundo. Vamos continuar acompanhando os dados? Isso, e o que mudou também é que agora, assim, toda e qualquer dor de cabeça já é suspeito, já vai se trabalhar para isso. Exatamente. Eu trago de volta hoje a testagem, que a testagem começou a aumentar. Isso que não pode nos sinalizar
uma possível segunda onda, o início de uma possível segunda onda. E a gente vem dizendo sempre, vamos controlar enquanto está controlado, porque depois que desembestar, não tem como diz o Matuto, depois que desembesta para segurar o cavalo brabo é difícil, né? Então a gente precisa, agora. Então está sinalizando, olha, foram 240 notificações, ou seja, foram feitos esses 15 dias, 240 exames. Esse número a gente não vê há algum tempo. E estão aguardando 84 pessoas. Então, são 84 pessoas que procuraram o sistema de saúde. São duas coisas fundamentais que não tem como você escapar. Quando o sistema de saúde é procurado, aumenta a procura e as internações. Então, são dois fatos que mostram que a Covid ela continua avançando. Então, são quase 100 pessoas que procuraram e estão aguardando exames. Então, quantas dessas vão positivar? É justamente um movimento, o início desse movimento que pode representar a chegada mais lá na frente nos dados que a gente sempre mostra toda semana, é essa procura. Se a pessoa procurou, se tem aumento da procura na UPA, no posto de saúde, no hospital, de pessoas com suspeita, então é sinal de que a doença está se movimentando novamente, porque tem mais gente à procura com os sintomas parecidos da doença. Então, se você tem um aumento, isso é que me preocupa, viu, Hugo? Se tem um aumento das pessoas que estão procurando por exames, porque tem um aumento de pessoas com sintomas parecidos com a Covid-19. E a gente espera que esse vermelhinho aí do mapa, que está com 93, que são dos casos descartados, que ele fique, que a maioria desses 84 vá justamente para essa parte do gráfico de descartados. Mas, de todo modo, é um crescimento significativo. Há bastante tempo a gente não via esse número acima da casa dos 80 de pessoas aguardando o resultado de exames, mas é um importante movimento que a gente precisa ficar alerta e redobrar os cuidados ainda mais. Justamente. E a hora é agora de retomar os cuidados. Como eu disse, reforço mais uma vez, porque é importante. É a hora de tomar os cuidados. Então, tenha um cuidado também, você que já teve Covid. Olha, a imunidade, ela está estudada entre 3 e 6 meses. Ou seja, tem pessoas que dependem do organismo com 3 meses, que pegou, já está pegando, as reincidências estão muito presentes, muito. Uma amiga agora mesmo fez um exame porque estava com suspeita de uma reincidência. Então, assim, ninguém está garantido. E a gente não quer mais viver o que nós vivemos, né? Você vê toda a nossa cidade, a cada dia, cada semana, 3, 4, 5 famílias sofrendo a morte de um ente querido, o comércio tendo que fechar. A gente não quer isso. E a gente prova que, se a gente controlar, se a gente for disciplinado, dá para voltar à vida normal. E alguns setores, posteriormente, como o setor da cultura, que é o mais atingido, né, no futuro, se Deus quiser, ele retomar suas atividades. Exatamente. Na sequência, nos dados da Covid-19 desta semana, dos últimos 15 dias aqui no município de Xeramobim, você acompanhando aqui pela Sertão TV, pelas plataformas digitais e pela Rádio Canudos. E aí, Hugo, nós chegamos à ocupação hospitalar e eu também fico bastante preocupado com isso, viu? Justamente. Você lembra que, não sei se você lembra, da última vez, nós tínhamos quase 10 enfermarias desocupadas e 5 UTIs desocupadas. Os números estavam lá embaixo, a ocupação lá embaixo. Olha só, nós só temos 2 enfermarias desocupadas e 2 UTIs. Então, assim, são esses índices. A procura, as pessoas às vezes negam, não sei, ainda tem essa teima grande, eles têm, da negatividade sobre a Covid, sobre, enfim, mas cada um é cada um e, infelizmente, algumas pessoas eu não consigo entender nesse sentido. Particularmente não consigo entender. E principalmente depois do que eu vivi a Covid pessoalmente, que sei todos os males que a Covid pode causar na vida de uma pessoa. Mas são 2 índices importantes, você não tem como negar. A procura na UPA, na procura no serviço médico, a gente acabou de ver que aumentou, e a ocupação hospitalar. São 2 índices fundamentais. Então, só tem duas UTI livres, 2 enfermarias livres, meu amigo, tem que começar a acender o sinal vermelho aí. Né? Tem que começar a acender esse sinal vermelho, porque, gente, a ocupação, eu posso considerar o quê? Acima de 80%? Tá 80%. Não, 85%. 85%, já. Aliás,
Na UPA, são 18 de 20, é 90%. Na UPA não, na UTI, 90%, que é 18 de 20, dá 90, justamente 18 por 2, 90% de ocupação. Isso é no E chega a hospital, isso, mais ou menos, na enfermaria. só frisar que isso é no Hospital Regional do Sertão Central, tá? Isso aqui é no Hospital Regional do Sertão Central, porque às vezes, não, tá com os leitos ocupados na UPA, mas tem o regional, tem um hospital grande, tem não sei o que, mas não, gente, isso aí é no Hospital Regional do Sertão Central. E isso preocupa muito, muito. De 20, 18 estão ocupadas UTIs. E de 14 enfermarias, 12 estão ocupadas lá no Hospital Regional do Sertão Central. Isso preocupa bastante e acende, como o Hugo disse, o sinal vermelho, não mais o amarelo. Avança aí para a gente continuar, o meu querido. Para a gente trazer aqui, portanto, os detalhes desses dados, até a gente chegar aqui à nossa região do Sertão Central. Vamos lá, vamos começar a nossa região, Hugo, porque você traz a taxa de mortalidade e mostra como é que estão os municípios vizinhos aqui da gente. Isso. Não atualizou aqui no gráfico, Alexandre, 103 de Xeramobim, né? Depois tem que atualizar aí, mas são 103 óbitos, né? Mais uma vez, eu vou dizer a quantidade de óbitos e a quantidade por semana, né? Aliás, nesse caso, os últimos 15 dias. Então, nós tivemos óbitos em 3 municípios, em Quixeramobim, em Boa Viagem, que é aquela situação de Boa Viagem, né, preocupante, né? Em Pedra Branca, certo? E nenhum outro óbito em algum município. Então, a gente continua Quixeramobim com 103 óbitos, Quixará com 84, Canindé com 76, Boa Viagem com 34, Pedra Branca com 32, Itatira com 24, Madalena com 22, Senador Pompeu com 16, Choró com 7, Banabuiú, vamos dar os parabéns, a gente fala quando está errado, mas Banabuiú está totalmente em dias com seu boletim da Covid-19. E a maior taxa de mortalidade continua sendo Madalena, porque a quantidade de casos lá é baixa, e a quantidade de óbitos em relação à quantidade de casos, ela tem uma taxa, em termos de taxa, Madalena é a maior, mas em termos de número, né, de quantidade, que Xeramobim lidera ainda o Sertão Central com 103. E que continue assim. Esse é um quadro que a gente queria que estivesse estável, não mudasse. Não precisa um estar disputando com o outro, nem nada, porque isso é óbito, é uma coisa muito séria e deve continuar do jeito que está estabilizado, né? Você fica vendo, eu estava imaginando aqui, depois para a gente contar todos esses óbitos, aí você vê 32 na Pedra Branca, 22 na Madalena, 84 no Quixadá, 103 no Quixeramobim, 76 no Canindé. Cada um desses números é uma família que chorou, né? Cada um desses números nesses municípios foram pais, mães, filhos, irmãos, tios, avós, que se foram. E não só isso, Alexandre, e não só o choro da morte, eu posso lhe dizer por experiência própria, de todo um procedimento não normal, humano que se passa, do não velório, da situação da internação hospitalar, da forma como se a morte vem, e assim, são situações assim terríveis, são situações terríveis que o ser humano, eu acredito que a gente não estava preparado para isso, a gente tem que assim, é uma situação difícil, e você vê essa quantidade de pessoas passar por tudo isso, não é fácil. Que doença devastadora mesmo. Esse ano termina com a gente assim, ressabiado. Porque psicologicamente você se pergunta e se questiona, certo? As pessoas questionam tanto. Você não tem o rito de passagem, aquele processo que você vela o corpo, você recebe o abraço dos amigos, o carinho das pessoas, que tudo isso faz parte dentro de um momento de perda. E aí quantas e quantas pessoas estão passando por isso? Você pegar o seu ente querido, que você ama, muitas vezes, como no meu caso, o pai, uma mãe, e você levar direto para o cemitério e você não passar, porque faz parte, não é até porque quem já morreu, mas faz parte para quem fica, faz parte de quem, né, essa despedida, esse fato de se despedir, de velar todo esse processo, e você não passar por isso, é algo muito sério e que, para você se recuperar, leva um bom tempo, para poder, assim, você erguer a cabeça e seguir em frente. Há muitos questionamentos na mente da pessoa que perde alguém para a Covid. Sim.
Vamos continuar com os números? Coloca na tela da TV o nosso mapinha, vamos chegar no mapinha da região? Ainda não, né? Os aumentos de casos... Olha a preocupação, nos últimos 15 dias, sabe? Nas últimas semanas, olha a Pedra Branca continua aumentando demais, cara. É um disparate diante do restante da região. Porque você tem ali 20, a cidade só divide por 2 aí, né? Entre 10 e 20 casos em cada cidade. Pedra Branca, nas últimas 2 semanas, tiveram 132 casos. É muito preocupante a situação em Pedra Branca. Diante que todo mundo conseguiu controlar. Será que não está... O que é que está acontecendo com Pedra Branca? Não está conseguindo controlar? Não está conseguindo... O que é que está acontecendo? A gente se pergunta até isso. Né? A cidade de Pedra Branca se pergunta todo dia o que foi que a Pedra Branca fez para merecer tudo que está acontecendo com aquela coitada daquela cidade. Hugo, até hoje ninguém sabe quem é o prefeito da Pedra Branca. Quem é o prefeito, né? E aquele escândalo que teve todo, a gente percebeu... Eu vou dizer uma coisa. Isso está... Pedra Branca precisa ser... Você joga videogame, Hugo, não, né? Joga, sim. Pois quando dá problema no jogo, a gente reseta, né? Resetar. Tem que resetar a Pedra Branca, né, velho? Que eu não sei mais o que acontece naquele município, não. Tem a Covid, a política lá em Pedra Branca é completamente controversa. Até uma altura dessa, ninguém sabe quem vai ser o prefeito. Não tem transição organizada no município, que ninguém sabe quem é que vai assumir. É aquela coisa, coitada do município de Pedra Branca, é uma cidade tão bonita que a gente tanto quer bem e numa situação como essa. É um número assustador, viu, Alexandre? É um número assustador, 132, no momento em que nós estamos passando por uma baixa em todo canto. E como é que você organiza, Hugo, uma política de saúde num município como esse, que você não tem organização administrativa, você não sabe quem é que vai ser o próximo secretário, quem vai ser o próximo responsável pela... setor de epidemiologia do município. Como é que você contém uma crise dentro de outra crise? É um negócio complicado, viu, Pedra Branca? Complicado. E aqui eu quero parabenizar mais uma vez Banabuiú. Está atualizado, já 2 casos lá, mais a atualização do município de Banabuiú. E aí a gente chega o mapinha e você lê para a gente. Bom, então aqui no mapa, eu vou só abrir aqui porque o meu sinal da internet não vou conseguir ler no Skype, o sinal da internet não está bom. Deixa eu só abrir aqui para poder a gente atualizar aqui o nosso mapa. Então, assim, como a gente disse, são os dados dos últimos 15 dias, né? São os dados dos últimos 15 dias. E a gente tem em alta, né? Canindé, Madalena, Pedra Branca e Banabuiú. Olha a alta de Madalena. Madalena não, de Pedra Branca. Uma cidade que já tinha muitos casos, já... Pode falar, Alexandre. Não, estou só comentando. Rapaz, que loucura Pedra Branca, né? Pois é, olha só o aumento nos casos, 45% de aumento, vai a 422 casos. Isso para Quixeramobim, quando a gente teve 422 casos, já era cor demais, você imagina que Pedra Branca é menor. Né? Então, a situação está delicadíssima, né? Então, Pedra Branca, Madalena 25%, mas é um 25% de pouco número, porque são 5 casos, então é uma variação pequena, certo? Uhum. Canindé, nós temos um aumento de 28%, também como é poucos casos, 37%, mas sinaliza. Banabuiú eu coloquei 100% de aumento, porque Banabuiú estava zerado, estava sem boletim, então um aumento em relação. E embaixo estamos, Itatira com 56%, Choró com 50% de queda, Quixadá com 28% de queda, Quixeramobim com 25% de queda, ainda em queda, os acompanhamentos, Senador Pompeu com 75% de queda, e Boa Viagem com 86% de queda. Não está atualizado o número aí de Boa Viagem, está só a porcentagem. Boa Viagem hoje, eu quero fazer essa correção, porque foram muitos dados, e acabou, às vezes, eu faço uma planilha, às vezes a planilha não puxa. Tem 37 pessoas em acompanhamento. É uma queda muito grande da cidade de Boa Viagem. Quero dizer, o telespectador, o pessoal do rádio está assistindo, certo? Esse número aqui não é 269 em Boa Viagem, mas é 37, o que dá uma queda muito grande, que mostra que Boa Viagem controlou a Covid. Deu quase 100% de queda. É um número bastante significativo para 15 dias no município que vinha sofrendo bastante com números altos na Covid. Muito mesmo. E assim, uma queda eles devem ter controlado. O que é que deve ter acontecido em Boa Viagem? Eles devem ter controlado, e aí aquele pessoal que estava
doente, acabou tendo alta, e aí tendo alta você consegue controlar. E Boa Viagem, que durante muito tempo foi o epicentro, conseguiu o controle, e infelizmente Pedra Branca está nessa situação. Agora a gente sai da Boa Viagem e vai para Pedra Branca, porque Pedra Branca agora é o epicentro da doença aqui na nossa região do Sertão Central. Você vê como ela é cíclica, né? Começou no Quixadá, depois foi para o Canidé, depois para o Quixeramobim, a Boa Viagem, agora está lá na Pedra Branca. Em Pedra Branca. E aí a gente vai ver. E vamos torcer para esses nossos conterrâneos conseguirem controlar essa doença. E as crises que aquele município está vivendo.